Agora eu vou continuar com essa série de vídeos sobre filosofia da arte, uma introdução à filosofia da arte, partindo do capítulo 4 do livro Introdução à Filosofia da Arte, do Benedito Nunes, e falando sobre atividade artística e a contemplação. Então a gente viu que o belo e a arte estão distantes na doutrina platônica. Platão não via a arte com olhos tão generosos, porém essa distância entre o belo e a arte foi diminuída com a doutrina de Aristóteles. Aristóteles dizia que os seres naturais originam-se de causas necessárias que independem da nossa vontade. E a arte seria, então, algo que depende da nossa vontade para existir. Então, de certa forma, nós estaríamos imitando a criação original, que é a criação do demiurgo, como chamava Platão, a criação de um deus que, a partir de matéria-prima, criava coisas novas. A matéria, então, precisa de uma forma que a determine. Então, matéria e forma aplicam-se à arte. A arte seria uma maneira inteligente de dar sentido àquela substância primária. Dessa forma, a natureza seria, assim, uma espécie de arte de Deus, que dá forma a seres vivos, a plantas, animais, etc. Então, como que isso se distancia da doutrina platônica, que não via a arte como algo muito bom, como só uma imitação de uma imitação, ou seja, algo que não faria sentido, algo que, a partir da ideia de que existe um mundo ideal e um mundo sensível, e que a arte seria uma imitação do mundo sensível, portanto, distante dessa idealização do mundo das coisas perfeitas, como que isso muda na doutrina de Aristóteles, na poética de Aristóteles, e já essa distância entre o belo e a arte já começa a ficar menor. Isso também vai mudando conforme Plotino resgata a doutrina de Platão, mas dando esse viés mais espiritualizado, de certa forma, ligando-se a essa ideia de que um Deus também é um ser criador, um ser que relaciona-se então com a ideia de criação, que é a ideia que a gente tem de arte. Aristóteles ocupou-se de estudar vários tipos de arte, mas principalmente o teatro grego, que se dividia entre a epopeia, a tragédia e a comédia. A epopeia tratava de questões narrativas. A tragédia lidava com as questões dos seres bons e virtuosos, e a comédia dos seres vis e maus, portanto do feio. Assim, a tragédia ligava-se à catarse. A catarse seria uma maneira de expurgar sentimentos excessivos que a própria tragédia traria. Então, o teatro grego excitaria esses sentidos, esses sentimentos, e ele mesmo neutralizaria isso com a catarse, e você sairia de lá mais leve, né? Você expurgaria aquelas dores internas, chegaria a uma acepção moral da obra de arte. Assim, o espetáculo suscita e ao mesmo tempo aplaca essas emoções. Seria uma maneira de chegar a um termo médio, onde esses afetos iriam adquirir um estado de pureza, como chamava Aristóteles. Aquilo que é feio e moralmente disforme seria ligado à comédia, que, quando representa essas questões do que é feio e do que é disforme, atrai a gente, traz uma atração que leva a uma contemplação artística. O belo seria uma maneira de representar as coisas, porém a beleza não estaria apenas no exterior dos objetos, ela estaria intrínseca na obra de arte. Então a beleza na tragédia é como uma forma orgânica que existe na estrutura, na narração, no desencadeamento daquela ação dramática. Então Plotino, como a gente viu, renovou o platonismo, adotando essa concepção de que existe uma beleza suprassensível, eterna, e que tudo que tem forma é belo, já que o Deus, o demiurgo, deu forma às coisas. Então
tudo que não tem forma é o feio. A arte, então, seria um meio de conhecimento da verdade. A imitação, que é uma das características da arte, de imitar as coisas, seria, então, vista como uma aproximação, como uma forma de intuir as essências ou ideias. Por exemplo, quando nós escutamos uma música, existem as ondas audíveis da música que nos dão uma certa contemplação artística, que nos trazem beleza, porém, por detrás dessas ondas existem ondas inaudíveis, acessadas então por essa visão interior, que levariam-nos à contemplação artística, ligando-nos a uma ideia de espiritualidade, a uma ideia de Deus, a uma ideia de verdade, a uma ideia de intuição das essências. O artista, então, seria aquele que poderia acessar, ou aquele que tem uma sensibilidade artística, acessar essas ondas inaudíveis, por exemplo, no caso da música, que nos levam a uma contemplação artística e, portanto, uma contemplação do que Deus fez com a natureza e assim por diante. Essa ideia de que a beleza está ligada diretamente a Deus. Por exemplo, para São Tomás de Aquino, não só a beleza está ligada a Deus, mas é uma propriedade transcendental do ser humano, ligada à verdade e ao bem. Então, qual seria a importância da contemplação artística, da gente contemplar uma obra de arte? Seria, então, poder acessar esse conhecimento que está por detrás do conhecimento aparente, que levaria a ideia de essência, que levaria a ideia de bem, que levaria a ideia de verdade. Então é por isso que, de certa forma, o deleite estético nos daria algum prazer, porque nos dariam a ideia de aproximação desses sentidos de verdade, de bem, de Deus. Então por isso que a gente tiraria prazer da contemplação artística. Entretanto, os pensadores escolásticos, eles não pensavam exatamente a arte como uma ideia privilegiada de se chegar a Deus. É uma das formas de culto a Deus que a vida tem que ser toda orientada a isso, né? A vida na Idade Média era toda orientada ao culto, às liturgias, à contemplação de Deus, não exatamente da arte, né? A arte seria um dos meios possíveis de alcançar essa ideia de Deus, essa beleza que está ligada a Deus. Porém, o culto a Deus é muito mais importante do que tudo isso. Então, esses conceitos são reflexos do padrão religioso da vida medieval, toda voltada para o culto. A nossa ideia de modernidade começa a se construir a partir do Renascimento, onde a ideia de belas artes, por exemplo, começa a se transformar, a ideia de separação entre o artista e o artesão também. Então é a partir do Renascimento que a nossa mentalidade moderna começa a se formar. A arte seria aquela então que tem uma função privilegiada, aquela que ligaria então a praxis formadora à ideia de contemplação. A ideia de contemplação artística começa a se transformar a partir do Renascimento e distinguindo-se então dessa atividade como ligada diretamente à imagem de Deus, a Deus como criador de toda a beleza, a forma como atividade divina e assim por diante.